E assim nós oramos pela vida da tua serva, Jesus. Toma aí nas tuas mãos, ó Pai. Revela o profundo e escondido da tua palavra. Meu Deus, o teu Espírito há de falar conforme, meu Deus, o que nós necessitamos, Pai. Que nós precisamos muito de ouvir a tua voz, Pai. Nós precisamos muito de ouvir a tua palavra, pois é ela, é a tua palavra, Jesus, que tem nos ensinado, que tem aberto as nossas mentes, nossos corações, Pai, que tem feito com que nós fugimos de toda aparência do mal, de todo pecado, Jesus. É a tua palavra que vem nos ensinando, Pai, para que nós tenhamos bom caráter, que tenhamos, meu Deus, uma boa conduta na tua presença. É a tua palavra que nos ensina a nos purificar, a nos limpar, meu Deus, a tirar, meu Deus, tudo quanto não provém de ti. E assim nós oramos, ó Deus, e estamos aqui, Pai, queremos muito ouvir. Estamos na posição de servos, de filhos do Senhor, no nome de Jesus. Abençoamos a vida da tua filha. Amém? Vamos receber a missionária Paula Graciele. Louvado seja o Senhor. Está esperando qualquer hora dele para chegar, né, Paula? E assim, aproveitando os minutos, segundos, para estar ministrando a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Deus de maravilhas. Aleluia. Pensando eu, irmãos, que Teiro iria nascer bem antes dos festejos do São João. E aqui estou eu ainda. Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram nossas Bíblias no livro de João. Aleluia, Jesus. Livro de João, capítulo 10. Deus de maravilhas, aleluia, Jesus. João, capítulo 10, a partir do versículo 25. Aleluias. João 10, 25. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus respondeu: eu lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém, irmãos? Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Uma palavra do Senhor, a qual fala-se sobre o pastor, o nosso pastor Jesus Cristo, e fala sobre ovelhas. Aleluia, Jesus, que somos nós. E algumas pessoas olhavam para Jesus, se indagavam e começavam a questionar, não acreditando nas coisas que ele fazia, não acreditando quem ele era. E ele dizia: mas as obras que eu realizo, aleluia, Jesus, já podem
me conhecer por tudo aquilo que eu faço, quem eu sou e a quem eu pertenço. Mas eu não julgo, porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não precisam crer em mim, mas as minhas ovelhas, elas sim, elas me ouvem. As minhas ovelhas, eu as conheço. Aleluia. As minhas ovelhas me seguem. Deus de maravilha. Aleluia, Deus. Jesus falava: as minhas ovelhas, elas me ouvem, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, Jesus. O Pai Celestial as deu para mim, e não há quem possa arrancá-las das minhas mãos. Aleluia, Jesus. Não há quem possa. Não há quem possa arrancá-las do meu Pai, o Todo Soberano. Oh, aleluia. Eu e o Pai somos um só. Então o Pai não permite que ninguém as roube e as tome de mim. E as minhas ovelhas, elas não perecem. Aleluia. As minhas ovelhas, elas não perecem, porque eu vou dá-las a vida eterna. Aleluia. Irmãos, que palavra! Em apenas um contexto, em alguns versículos, o Senhor ele fala tanto. Aleluia, Jesus. Quem é Ele e quem somos nós? Ele como nosso pastor e nós como ovelhas. E aí nós observamos as igrejas, nós observamos as pessoas e nos perguntamos: por que tantas ovelhas perecem hoje em dia? Se a palavra do Senhor diz que ninguém pode arrancá-las das mãos do Senhor, se a palavra do Senhor diz que as ovelhas dele não perecem, ele quis dizer somente da vida eterna, igreja? Não. Ele quis dizer independente também das situações, as minhas ovelhas não perecem. Aleluia, Jesus. Mas e por que, Paulo, tem tantos perecendo, morrendo, caindo, tropeçando, se esbagaçando? Por que tudo isso acontece? Aí quando nós vamos lá em Ezequiel, abre aí rapidinho, igreja. Ezequiel 34. Aleluia, Jesus. Ezequiel 34, versículo 31. Santo, santo, fiel é o nosso Deus. Ezequiel 34, 31 diz assim: vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor, neste versículo, ele se declara: vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem. Aleluia, Jesus. Eu, o soberano Senhor, eu sou
o seu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, por que as quedas? Porque perecem muitos. Porque ovelhas, elas têm que se alimentar no pasto. Aleluia, Jesus. Deus diz: ovelhas minhas, da minha pastagem, ou seja, do meu pasto, do meu rebanho, da minha igreja. Aleluia, Jesus. Eu sou o seu Deus. Aleluia. Mas quantas ovelhas não querem mais comer da pastagem do Senhor? Quantas e quantas ovelhas não querem mais ouvir a voz do Senhor? Muitos nem mais reconhecem a voz do Todo-Soberano. Aleluia, Jesus. Muitos não reconhecem mais a voz do Senhor, porque já deixaram de ser ovelhas há muito tempo. Aleluia, Jesus. Estão às vezes disfarçados de bodes. Aleluia, Jesus. Dentro da casa de Deus, se comportando ao olhar de muitos como ovelhas, mas nas suas atitudes já são bodes há muito tempo. Porque o Senhor diz que as ovelhas dele, ele as conhece. Aleluia, Jesus. As ovelhas dele seguem ele. Aleluia. E quantos nós estamos vendo, igreja, não seguindo a Jesus? Não é seguir em passos de vir para a igreja, é seguir em ordenanças bíblicas. Aleluia. É seguir aquilo a qual ele nos deixou como instruções. Aleluia. Não é servir, não é seguir a ele somente como cabos, como disfarces, como máscaras, mas servir de coração, servir fielmente. Aleluia, Deus. Aleluia. Porque que naquele grande dia, quando muitos disserem Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz tantas coisas, eu curei, eu preguei, aleluia, eu evangelizei, eu fiz a tua obra, e o Senhor dirá: afastados de mim, eu não vos conheço. É porque não eram ovelhas, estavam sendo disfarçados, estavam fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira, fingindo ser ovelhas, enganando-se a si mesmos, porque a Deus ninguém engana. Aleluia. Quem é que pode enganar o Pai? Quem? Ninguém. Quando se fala de pastor, igreja de ovelhas, nós entendemos que o pastor, ele tenta de todas as formas proteger as ovelhas. Há N passagens na Bíblia explicando de pastores que protegeram as suas ovelhas. Mas há ovelhas que não querem a proteção de Deus. Nós entendemos que o pastor, ele cuida de nós. Quando ele diz que ninguém arrancará das mãos dele, é porque ele está cuidando, ele está zelando, ele está suprindo
Ele está dando crescimento. Aleluia, Deus. Mas quando a ovelha ela sai debaixo da proteção, aí sim, o inimigo ele tem total liberdade de fazer o que ele bem quiser e entender. E ainda assim o Senhor ainda derrama a misericórdia. Ainda assim. Porque o nosso Deus, ele é um Deus piedoso, um Deus misericordioso. E às vezes, muitos têm como bodes, não como ovelhas. Pecado, errado. E achando que não vai vir as consequências. E quando as consequências elas vêm, igreja, pode ser uma consequência fatal. Pode ser uma consequência qual não poderá mais voltar atrás para virar ovelha novamente. Se é ovelha, tem que comer do pasto. E não é qualquer pasto não, porque não é todas as igrejas que o Senhor está presente, viu, irmãos? Não é qualquer pasto não. Tem muitos se enganando, achando que toda igreja Deus está, e Deus não está em todas as igrejas. Nem todas as igrejas o Senhor está presente. Porque são pessoas que estão fazendo a obra sem ser ovelhas. Porque as ovelhas elas são caracterizadas pela obediência ao seu pastor. Aleluia. Aí nós temos o pastor celestial que nos dá toda a cobertura e nos protege. Aleluia. E nós temos o pastor da terra, a qual o Senhor designou para cuidar da sua igreja. E aí nós vemos ovelhas que desobedecem o pastor da terra e não está dando nem a mínima para o pastor dos céus. Fazem o que quer, a hora que quer, como se não existisse ninguém para dar satisfações, nem da terra e nem do céu. Tantos faz como tantos fez. E naquele grande dia o Senhor dirá: não vos conheço. Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Agora imagine, igreja, você chegar naquele grande dia e você dizer: mas Senhor, eu dei só uma escapada, mas eu não queria perder a minha salvação. Mas você foi fiel comigo, você foi fiel onde você estava. Você realmente cumpriu aquilo que estava escrito na minha palavra? Você realmente estava andando como ovelha ou disfarçado? E nós vemos, igreja, que Deus ele é um Deus tão lindo, que Ele nos chama de seu povo. Ele diz: eu sou o seu Deus. E não há Deus além dele, não há outro. Há somente um Deus. Essa semana Deus ele falou sobre pão, né? Ele falou muito sobre o pão, o alimento. E muitos não querem mais comer deste pão, que é a palavra do Senhor. Às vezes vê, mas não quer. E acaba saindo do pasto
oferece. Como Deus vai ser o pastor de alguém que não quer ser pastoreado? De alguém que não quer comer pastagens verdes, o pão fresquinho, mas que quer comer as bolotas que o mundo oferece, quer comer a sujeira, quer voltar para o mundo da escravidão, do pecado. Qual é o compromisso que Deus tem com essa pessoa? Se essa pessoa não tem compromisso com Deus, mas Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. E as oportunidades que Ele dá, até quando? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez Ele está dando a última oportunidade hoje, mas amanhã nós não sabemos o que irá acontecer. Jesus pode voltar, sim, mas se Jesus não voltar, eu posso morrer. Aí Jesus vai voltar somente para mim, porque depois da morte não há mais nada que se fazer. E aí agora? Nós podemos controlar a nossa vida e o dia de amanhã? Não. Nós podemos controlar as nossas ações? Sim. Porque o Senhor, Ele nos deu esta capacidade. O Senhor, Ele derramou essa graça de exercermos os frutos do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Mas isso é para quem é ovelha. Quem não é ovelha, realmente não consegue discernir a voz do Mestre. Não consegue discernir a voz do pastor. Porque Ele diz: as minhas ovelhas me ouvem. Aleluias. E quando o Senhor tapar os seus ouvidos para a voz do Senhor? As minhas ovelhas me seguem. Aleluias. É um seguir de qualquer maneira, igreja? Ou é um seguir realmente caracterizado com ovelhas do Senhor? Porque Ele diz claramente: as minhas ovelhas. Aleluias. Ele não diz minhas ovelhas, meus bodes, meus bois, minhas vacas, não. Ele é específico. Aleluias. Ao mesmo tempo que Ele demonstra zelo e cuidado para com as nossas vidas, mas ao mesmo tempo Ele diz: elas me ouvem. Elas me dão atenção. Elas são obedientes. As minhas ovelhas, elas me seguem. Aleluias. E é um seguidor da igreja, não. Porque há somente uma porta. Porque a outra porta, para quem é ovelha, ela não existe. Uma porta somente, que é a porta do Senhor Jesus Cristo. É somente por ela que iremos entrar. A outra porta para nós tem que ser inexistente. E aí às vezes nós nos perguntamos: meu Deus, o que está acontecendo com o povo? Não querem mais saber de Deus, não querem mais ouvir a voz do Senhor. E às vezes crentes, já de tempos na igreja, com atitudes de bodes mesmo, atitudes de pessoas a qual a gente vê que o inimigo está ali apossado, que está usando. E aí nós nos perguntamos e às vezes ficamos perplexos.
ovelha de verdade. Nunca se converteu verdadeiramente. Sempre esteve com segundas intenções em seus corações. Sempre esteve esperando uma oportunidade, um momento, para pular fora do barco. Talvez o seu coração nunca esteve voltado para o Senhor, somente para as bênçãos a qual Ele dá. Porque tem muitos que querem receber as bênçãos, mas não querem servir ao abençoador. Aleluia, Jesus. E nós vemos que o quanto Deus Ele tem falado conosco, igreja. Mas ainda assim, há pessoas que realmente estão tampando os ouvidos. Meu Deus, o número de pessoas a qual foram para essas festas mundanas é um número absurdo. Uma vez o nosso irmão Cristiano, né? O missionário Cristiano, ele ainda pregou uma vez dizendo que não sabia que na Lapa muitos crentes eram crentes do começo do ano até a metade. Quando vinha as festas já não eram mais crentes, saíam da igreja, davam um rolê aí por fora e depois volta de novo. Que ovelha é essa? Que ovelha é essa que nunca se converteu, igreja? Porque quem realmente se converte a Cristo tem até nojo só de ouvir falar da bagunça, das bebedeiras, tem nojo só de ouvir, de ver uma pessoa em situações decadentes. Mas aqueles que ainda não são convertidos de verdade ficam assim, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, fica com o pezinho lá e com o pezinho cá. Fica com o pensamento lá e o pensamento cá. De repente o pezinho já está lá. Ou seja, quer dizer que um dia eu estou servindo a Deus, outrora eu não estou mais. O que significa isso? Será que Deus Ele mudou de ontem para hoje? É por isso que eu vou mudar também? E às vezes muitos ainda reclamam. Acham que Deus Ele é culpado de tudo. Porque Deus não tem abençoado, Deus não tem feito, Deus não tem reagido. Quando na verdade a transformação em nós ainda não aconteceu. E aí Deus Ele começa, porque Ele não gosta de perder para o mundo, Ele começa a fazer tratamentos dolorosos, para que nós aprendamos que só existe Ele, que a porta é Ele. Mesmo diante das situações terríveis, que por muitas vezes nós passamos por situações terríveis, mas quando nós ouvimos a voz do pastor, aleluia, quando nós ouvimos a voz do mestre, nós seguimos fielmente. Nós pegamos uma reta, como se Jesus estivesse, e Ele está lá no final nos esperando. Aleluias. Nós pegamos a linha reta, bandejas saem da minha frente, prostituição sai da minha frente, adultério sai, bebida sai, cigarro, maconha, sai tudo da minha frente. Porque eu sei a quem eu estou servindo, eu sei o que eu sou.
o adultério vindo em nossas direções, nós vemos as bandejas, as comidas que não são para comermos. Nós vemos tudo isso vindo em nossa direção. O pecado nós vemos porque nós não somos cegos. Nós pecamos porque queremos. Não adianta dizer: eu estou na cegueira. Você entrou na cegueira porque quis. Porque a palavra do Senhor está aqui, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, as escamas dos nossos olhos ela é tirada. Então, quando ela é tirada, nós a enxergamos. Então, nós vemos quando o pecado ele vem. Nós vemos quando estamos no precipício para cair. Mas nós temos uma escolha. Aleluia. Ou eu caio, ou eu vou ouvir a voz do meu pastor. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Ou eu entro no mundo da fornicação, ou eu vou ouvir a voz do meu mestre, dizendo para mim que os forniqueiros não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Eu vou pegar um copo de bebida e vou beber, ou eu vou ouvir a voz do meu mestre, dizendo para mim que os beberrões não entrarão no reino dos céus. Aleluia. Os adúlteros, os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. E aí nós vemos que nós sempre temos uma escolha. Sempre, irmão, sempre. Não adianta nós dizermos que fomos tentados, que o inimigo ele nos lançou, porque o inimigo ele não tem poder, igual a palavra já disse. O inimigo ele nem não tem poder para nos arrancar das mãos do Senhor. Agora, quando nós saímos debaixo da cobertura, quando nós saímos debaixo da proteção, porque nós fazemos isso com desobediências, quando nós saímos debaixo das asas do Altíssimo, aí sim, o inimigo ele faz tapete, ele passa, ele rola, faz o que bem quiser. Mas ainda assim, mesmo fora da cobertura do Senhor, ainda assim temos a escolha. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que Deus, Ele deu o livre-arbítrio, mas para aqueles que querem usar. Porque aqueles que realmente são dele não precisam. A escolha é uma só, é sempre ele. Aleluia, Jesus. A escolha é uma só, é sempre ele. Deus de maravilhas, aleluia, Jesus. Mas quando muitos querem fazer o que quer, o Senhor, Ele apenas observa. Há situações que Ele mesmo intervém, vai lá pegar a ovelha de novo, trata, cuida, limpa. Aleluia. Há situações que a ovelha retorna, igual o seu filho, o filho pródigo, que retornou para a casa do pai. E há situações, igreja, que realmente ficam perdidas. Eu não sei em qual versículo
da Bíblia está, mas é uma passagem que diz que há aqueles que veio para se perder. Aqueles que já se perderam, já era para realmente se perder no caminho. Porque o coração é fechado, que nem uma pedra, não se converte. Aleluia. Nós vemos que Judas, mesmo andando lado a lado com Jesus, se perdeu. Uma pedra sem volta. Era preciso que aquilo acontecesse, era necessário. Para se ter um exemplo de que nem todos seguem a Jesus fielmente. Nem mesmo aqueles que andam lado a lado. Aleluia, Jesus. Nós vemos que o Senhor ele tem o máximo de cuidado conosco. Ele tem um zelo. Mesmo quando Ele vê que nós estamos sofrendo, mas ainda assim Ele está cuidando, Ele está acalentando. Mas quando nós resolvemos sair de qualquer forma, achamos que Deus é culpado das nossas tribulações, aí sim, irmãos, o cuidado e o zelo do Senhor acaba sendo diminuído. Não que Deus ele não pode cuidar, Ele pode. E ainda assim, às vezes, Ele ainda cuida mais. Porque quando está no mundo dos livramentos, é todo momento. Porque a ovelha está em perigo e risco. Mas até quando iremos, ou pessoas irão abusar da misericórdia e da bondade do Senhor? Até quando, igreja? Vocês já viram, irmãos, a galinha quando ela tem os seus pintinhos? Aquela galinha bem brava, que está ali com os seus pintinhos tudo debaixo das suas asas. Quem é que encosta numa galinha dessa? Quem é que tem a coragem de ir lá mexer com um pintinho daquele? Ela vira uma fera, ela se transforma. Agora nós observamos que às vezes ela está ali arrebanhando aqueles pintinhos debaixo dela, mas às vezes não escapole, sai ali debaixo das asas, passa por debaixo de uma cerca e ali às vezes ela vai seguindo com os demais ali na sua proteção. Não que às vezes ela não deu por falta, mas saiu um pintinho e sumiu. Aquele pintinho, ele pode ser devorado a qualquer momento, porque saiu debaixo da proteção, saiu debaixo da guarda. Agora, enquanto ele está lá, quem é que vai encostar? Quem é que vai tomar? Ninguém. Eu mesmo não tenho um pingo de coragem de encostar numa galinha quando ela está cheia de pintinhos, ainda mais se for brava. Porque tem umas que só de você fazer menção de encostar perto, ela já se levanta, já incha toda. Ninguém tem coragem. Imagina o nosso Deus, igreja. Imagina o nosso Deus. Aonde que o inimigo ele tem coragem de fazer e acontecer conosco quando estamos debaixo da proteção do Senhor? Ele não tem. Agora, quando nós saímos debaixo da proteção dele, aí sim o inimigo ele quer fazer e acontecer, porque ele aproveita a oportunidade. Olha, ele não te disse não, ele saiu, foi ele que saiu debaixo da sua proteção. Ele não te quer não, virou as costas para você. Nós vemos que Jó, quando Satanás tocou na vida de Jó, foi o Senhor quem permitiu. Ele teve que pedir autorização ao Senhor. E aí às vezes tem aquele pintinho
pintinho que sai debaixo da proteção, né? Tem aquela ovelha que sai, dá uma passeada no mundo, dá uma passeada e depois volta. E Deus ainda está tendo misericórdia. Acontece algumas coisas, o inimigo tenta devorar, mas Deus ainda está dando a sua proteção. Mesmo que com aquela ovelha distante. Porque os olhos do Senhor, Ele não dorme. Sabe onde cada um está. Mas nós vemos, igreja, que não é assim que o Senhor quer que nós vivamos. Ele quer que nós entramos pelas portas. E não como salteadores. Não como arrombadores. Porque nós somos filhos. Ele quer que nós entramos pela porta. Aleluia, Jesus. Como diz na sua palavra. Ele não quer que nós invadamos, não. Ele quer realmente nos receber de braços abertos para nos abraçar e dizer: filho meu, filha minha, eis aqui a sua recompensa. Você venceu. Aleluia. Amém, irmãos? Até aqui o nosso Deus, Ele falou conosco, que nós possamos refletir sobre o que estamos comendo, o que nós estamos absorvendo, quais têm sido as nossas ações, se tem sido de ovelhas ou se tem sido de bodes, se nós temos ouvido a voz do pastor, ou se nós temos ouvido qualquer voz que chegue até nós. Que nós possamos, irmãos, refletir verdadeiramente. Aleluia, Jesus. E, irmãos, vigiem. Vigiem, porque muitos dentro da igreja são ovelhinhas, gatinhas, bonitinhas. Mas quando chega dentro de casa, é bode para todo lado. Vigia, irmãos. Quem é ovelha da igreja é ovelha dentro de casa, é ovelha onde tiver. Não existe dois tipos de personalidade, não. Isso é mentira do mundo. Não existe você hoje ser uma coisa e amanhã você ser outra. Tem pessoas que dentro de casa não tem nada a ver com ovelha. É bem diferente. Então vigia, irmãos, em nome de Jesus. Reflitam em tudo aquilo que estamos fazendo e vivenciando, amém? Assim Deus falou conosco em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade.